Olá, amigos e amigas de Carta Capital. Para quem não me conhece, eu sou Getúlio Xavier, editor do site de Carta, e tenho a honra de receber aqui nesta entrevista o ex-senador e ex-governador Roberto Requião, que anunciou nesta semana a sua nova legenda, o Mobiliza. Depois de um breve período aí como filiado do PT, partido o PT esse pelo qual ele foi candidato nas últimas eleições, mas se desligou oficialmente nas últimas semanas. Requião, primeiro gostaria de saber se está tudo bem com o senhor aí. Getúlio, tudo bem? É um prazer bater um papo com você. Vamos lá. Perfeito, Requião. Queria primeiro, então, tratar dessa sua chegada ao Mobiliza. O senhor vinha há algum tempo registrando aí suas insatisfações com o Partido dos Trabalhadores e com o pensamento e forma de fazer política da sigla. Então, diria que não é surpresa o seu recente desligamento do PT para ninguém que acompanha a política de perto, como acompanhamos aqui em Carta Capital. Mas queria tratar um pouquinho, antes da gente falar do Mobiliza, logo mais quero perguntar o porquê da sua escolha, mas antes disso, queria tratar um pouquinho da sua chegada ao PT. Quando o senhor chega ao PT, Lula veio aqui para Curitiba, recebeu o senhor com honras, mostrou ali, pelo menos publicamente, falou que tinha muitos planos, muitas expectativas para sua chegada ao PT, mas parece que isso não se concretizou na prática. Mas queria saber do senhor se antes do seu desligamento, agora nessas últimas semanas, o senhor conversou com Lula, chegou a tratar desse desligamento com ele, ou desde a eleição não tem mais um canal de diálogo? Como tem sido essa relação de 2022 para cá, Requião? Getúlio, em primeiro lugar, eu não me arrependo de ter entrado no PT. Eu entrei para trabalhar pela derrota do neoliberalismo no Brasil e trabalhar pelo Lula. Eu esperava do Lula o início de uma transformação nacional, não uma estabilização do liberalismo econômico como está acontecendo agora. Não me arrependo e nas mesmas circunstâncias estaria na mesma posição, entraria de novo. Agora você me pergunta como fui recebido. O Lula, em todos os debates nacionais que fez, citou o meu nome como uma pessoa que ele respeitava, que ele acreditava nas propostas, que ele sabia que as críticas que eu fazia tinham um fundamento ideológico e jamais eram críticas pessoais. Na minha entrada no PT aqui, o discurso dele foi bacana também. Tivemos, disse ele, alguns arranca-rabos com o Requião, mas tomamos alguns puxões de orelha dele. Ele disse na frente daquele público maravilhoso. Mas eu quero dizer a vocês que nós merecíamos os puxões de orelha. Ele falando, não eu. E eu agradeço e estou muito satisfeito com a entrada do Requião. Eu participei da campanha. Eu estava meio fora da política do Paraná. Mas eu entrei de cabeça para viabilizar a eleição do Lula. Eu estava há 10, 12 anos fora da política interna do Paraná. Mas entrei de cabeça, trabalhei com todas as forças, fiz o que pude. Mas nunca mais falaram comigo depois da eleição. Uns 10 dias antes de tomar posse, o Lula me ligou. Requião e tal, eu quero que você venha a Brasília, vamos discutir o Paraná, discutir o Brasil e tal. Sabe tudo? Quando, Lula? Eu ligo para você, você pega um avião e vem. Nunca mais me ligaram. Não me convidaram para a posse. Eu tive que garimpar um convite lá em Brasília com influência daquele, para conseguir ser convidado para a posse. Não falaram mais comigo. E depois vieram alguns convites. Me convidaram para assumir a presidência do Conselho de Administração do Itaipu. Não tem presidência, Getúlio. O presidente do Conselho de Administração do Itaipu é o diretor-geral de um lado ou do outro, ou os ministros dos dois países. Eu não queria nada disso, eu queria poder discutir o Brasil. Eu entro na política para ajudar a transformar o país, não estou atrás de cargo público. Eu fui governador 3 vezes, eu fui senador 2 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, ocupei cargos importantíssimos na política internacional. Eu queria ter a possibilidade de discutir a política brasileira. E eu insisto sempre que a minha posição em relação à atual política é aristotélica. Atos meios, atos eficientes, atos sustentáveis, sem pôr a louquice à esquerda e nem a covardia da aliança com a direita, que é o que está acontecendo agora. Nós temos um governo de centro-direita, está consolidando o liberalismo econômico no Brasil. Daí eu não tinha mais condição de ficar no PT.
Aqui, no Paraná, nunca mais falaram comigo. E o PT, no Paraná e no Brasil, ele funciona com grupos internos, Sebastião. Tendência disso e daquilo. E eles são fechados. Há mais no PT hoje, como em qualquer partido que ganha uma eleição, o desespero pelos cargos. Não querem saber de opinião, de nada. É disputa de posições na estrutura do Estado. Eu não podia participar do partido que apoiou o pedágio. O Lula, na campanha, no Palanque comigo, dizia que jamais aceitaria aquilo, que faria um pedágio que não custaria mais de R$5 por praça. E, de repente, ele apoia o pedágio do rato e do Bolsonaro, e o ministro dele, o filhote do Renan, diz é um modelo para o Brasil. É um modelo do quê? De uma roubalheira que durou 20 anos e que foi bandeira da oposição no Paraná esse tempo todo, acabar com a patifaria. Apoiaram a venda da Copel. O BNDES, que tinha ações, podia ter se manifestado, não se manifestou. E estão privatizando a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Como? Através do BNDES, o tal do PPI. Então, o PT deixou de ser um partido que realizava os objetivos que me fazem entrar na política. Eu não rompi com o PT, eu saí do PT. Saí do PT. E procurei a última legenda. O que eu percebi, quando eu saí do PT, eu pensei que o PDT e os outros partidos iam conversar comigo, que tinham essa característica de oposição, desse veso trabalhista, que me agradava mais do que esse entreguismo de centro-direita. Mas não, eu fui simplesmente ignorado, vetado, não consegui conversar com ninguém. Então, cheguei à conclusão que eles queriam o meu cancelamento no Paraná. Eu ficava sem legenda. E o pessoal do Mobiliza, que é o antigo PMN, Partido de Mobilização Nacional, que foi fundado por um cara porreta, Celso Brandi, lá de Minas Gerais, um nacionalista com o qual eu tinha muitas convergências, me convidou e eu me filiei no último dia, para mim ter pelo menos condição de, querendo, viabilizando, disputar uma eleição. Que eleição? A sucessão do Sérgio Moro, se ele for afastado, é uma hipótese, a outra é a Prefeitura de Curitiba. E foi considerado o melhor prefeito do Brasil, inclusive pelo Datafolha, que não era meu partidário. Queria entender um pouquinho melhor desse final da sua primeira resposta. O senhor diz que eles queriam te cancelar da política do Paraná. Quem seriam esses eles? Seriam os integrantes do PT? Seriam outros políticos? Quem seriam esses eles, só para ficar claro esses aqui na nossa audiência? Que estão nessa frente que assumiu a condição de uma frente de centro-direita, de consolidação do liberalismo econômico. E eu quero uma transformação. Eu quero um governo que não radicalize, porque isso não é sustentável nas condições atuais do Brasil, mas que abra perspectivas de avanço do processo civilizatório, econômico do povo brasileiro, que acabe com essa conversa do tripé, que é um crime. Dólar flutuante, meta de inflação, superávit primário, isso não dá certo no mundo. Estados Unidos não vai nessa, a China não vai, 70 países que estão crescendo não vão. Isso é um jogo do capital. Então fico dizendo, o Brasil tem que crescer, mas sem a participação do Estado. Bom, sem a participação do Estado, me parece um pouco a conversa do Enzo Faleto e do Fernando Henrique lá atrás, com a teoria da dependência. A teoria da dependência dizia, o que jamais eu concordarei, que o Brasil não tem inteligência, não tem preparo tecnológico, não tem quadros capazes de impulsionar o país. Tem que entregar tudo para o capital estrangeiro, que eles vêm, montam, trazem os seus quadros, os seus técnicos, e nós avançamos atrás disso um pouco melhor. Colônia comendo 3 vezes por dia. Olha, não é uma tese que eu, com a idade que eu estou e a minha participação na política desde menino, vai aceitar. Então eu estou fora disso. Eu fiz muita crítica ao PT de dentro do PT. Inclusive na internet, em programas como esse que nós estamos fazendo agora. Eu fui absolutamente ignorado. Dentro do partido eu não fui partícipe de nenhuma discussão política, não fui nem convidado para isso. Então eu saí. Eu gostaria que isso fosse alterado e que esta frente da esperança não se transformasse, como eu vejo hoje, na frente da minha desesperança.
Perfeito. Requião, queria falar então um pouquinho dessa sua chegada ao Mobiliza. O senhor aí citou algumas outras legendas que poderiam ser, dentro desse seu pensamento político, ideológico aqui de construção de nação, de construção de Estado, possibilidades. Citou o PDT, citou o PSOL, por exemplo. Gostaria de saber por que o Mobiliza, como se deu, o que justifica a sua chegada ao Mobiliza e se também por ali o senhor vê espaço para a construção desse projeto de Estado, projeto de país, se é um partido com espaço para essas discussões que foram barradas no PT. Eu sou filiado ao Brasil. A minha fidelidade é o povo do Paraná e o povo brasileiro. Eu sou adepto de um país soberano, processo civilizatório crescendo, o povo melhorando de nível econômico e participando das decisões do país. Eu entro no Mobiliza, que praticamente, no Paraná, é um partido minúsculo. Ele não tem tempo na televisão e ele não tem recurso econômico. Mas eu frustrei o jogo de me impedirem de participar do processo eleitoral. Agora eu quero ver se tem mais gente pensando como eu no Brasil e não nos carguinhos e não na manutenção do poder. Eu vou balancear a possibilidade desses apoios. Eu só posso ser candidato numa coligação. Por exemplo, a base do PT não tem nada como me tratou o PT nacional. Rigorosamente nada. É uma base progressista porreta. E você vê nas pesquisas que o Lula está perdendo a base. Ele está crescendo entre o pessoal ligado ao capital e o dinheiro, está perdendo a base. Eu acho que nós podemos recuperar esta base para um projeto de transformação do Brasil. Então, não é contra o PT, é a favor do país que eu estou tentando participar politicamente. No Mobiliza, o senhor vê espaço para a construção dessas alianças? O Mobiliza do Paraná, de gente muito boa, é muito pequeno o partido. Ele está conosco nesse jogo, vai lançar vereadores e tudo mais, mas veja bem, ele não tem a menor condição de me lançar candidato sem recurso e sem tempo, mas tem toda a condição, se houver um clima na base social, de viabilizar coligações. Podemos fazer uma coligação que seja mais nacionalista do que a coligação da Frente da Desesperança. Não procuro perfeição, procuro avanços. Perfeito. Queria falar um pouquinho desse cenário aqui para Curitiba, que o senhor foi lançado aí, se lança como pré-candidato pelo Mobiliza. É uma disputa que, pelas poucas pesquisas que a gente tem aqui no estado, em especial do Paraná Pesquisas, mostra um cenário incerto, bastante aberto, ninguém despontando ali como favorito, diria. Há destaques ali como o Luciano Dutti, mas muito perto dos demais pré-candidatos nesse momento. O que se destaca e o que dá para se ver nessas pesquisas é uma predominância ali de nomes ligados a essa questão mais à direita, menos nacionalista, como o senhor tem colocado aqui. O senhor acredita que essa divisão desses nomes nesse campo ideológico favorece justamente a sua candidatura como uma candidatura, digamos assim, única no Estado, mais à esquerda? Como que o senhor vê esse cenário? É positivo? É negativo? Como que o senhor avalia a sua chegada? Getúlio, pensa um pouco no velho que lhe deu o nome, o Getúlio Vargas. O Paraná está dominado pela direita. A imprensa está inteira na mão do Ratinho e daquele esquema direitista. Eu não digo nem Bolsonaro, é a direita, é o capital financeiro mandando em tudo. Eles privatizaram a Copel, a melhor empresa de energia do Brasil. Está um caos a privatização. Estão vendendo a Sanepar, estão privatizando o Porto de Paranaguá, fizeram um pedágio que é um crime e dominam a imprensa. Eu acho que tem, por exemplo, no orçamento do Estado, 170 milhões para pagar rádios e jornalecos do interior todo. E trabalham todos a favor do liberalismo econômico. Eu fui candidato a governador para apoiar o Lula. O Rato não compareceu num debate comigo, ele fugiu de todos, ele não tem o que dizer. É produto do mercado e do silêncio. Então, pesquisa hoje, quando não existem candidaturas e não existe espaço para que a discussão se explicite, não existe resultado confiável. Precisamos ver agora como é que isso anda. Vamos ter alguns reflexos, por exemplo, a venda da Copel. O Rato disse que jamais venderia, foi uma traição ao povo. A renovação do pedágio.
está muito mais caro do que o pedágio anterior, que era um roubo reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, do Ministério Público Estadual, Federal e pela nossa crítica. Isso vai acabar aparecendo, porque a realidade que o pessoal recebe pela voz dos radialistas contratados e das televisões acaba sendo superada pela realidade que entra pela porta e pela janela das casas, no exercício da vida de cada dia. Então eu espero que isso abra uma possibilidade de mudança da visão popular através de informações que ela passe a receber num processo eleitoral. Mas eles queriam me silenciar. O PT queria uma aliança para a prefeitura aqui com um cara que caçou a Dilma. Mas não que caçou a Dilma, caçou com um discurso horrível de direita. Foi prefeito por 2 anos, não fez rigorosamente nada na prefeitura. Você me pergunta, é um bandido? Não, ele acredita no que faz. Mas eu não concordo com isso. Não posso concordar que o PT, em troca de um apoio em outro estado do Brasil, ofereça Curitiba de presente para um partido socialista de direita. Há novatos também chegando nessa eleição, né? Muitos nomes conhecidos ali, o senhor já citou Luciano Dutti, temos também aí o Nele Prevot galgando uma candidatura, mas há novatos, né? Eduardo Pimentel diria ser um novato. A gente tratou das pesquisas, elas ainda são esparsas, mas elas mostram um grande desconhecimento da população a esse nome. O atual vice-prefeito vai ser o candidato de Ratinho Júnior. O que você tem hoje são pesquisas arranjadas, compradas em cima do financiamento do governo. Ninguém conhece, por exemplo, o Pimentel. Eu estive com ele 1 ou 2 vezes, é um rapaz simpático, mas não tem por que ser prefeito da cidade, porque é neto do Paulo Pimentel, é irmão do cara que é presidente da Copel, que foi vendida para um grupo de especuladores. Não tem cabimento. O que eles querem, de novo, é uma solução tipo Ratinho, não deixar ninguém falar, ninguém tem voz, e vão comprando todo mundo, adquirindo por compra, empréstimo, sei lá por quê, e vão ganhar isso no tapetão. Não acho que isso aconteça, mas o PT está nesta linha. Ele sabe que tem poucas condições de ganhar uma eleição, ele está terceirizando a derrota. O cenário é justamente esse que o senhor muito bem elaborou, de Eduardo Pimentel um desconhecido, mas há outro novato um pouco mais conhecido, Deltan Dallagnol, tentando galgar aí um espaço, aparecendo em 4º, 5º lugar na pesquisa, muito próximo aí dos primeiros colocados nesse cenário embolado, mas com projetos também muito parecidos a esses outros candidatos. Sem nenhum projeto para a cidade, nem sabe o que é uma cidade. A cidade é uma máquina de moradia. A cidade é uma empresa que tem que dar conta da saúde, da educação, tem que dar conta da habitação, da melhoria da qualidade de vida. O que essa gente tem a ver com isso? Rigorosamente nada. É o domínio da mídia, da televisão, das rádios. O senhor, então, não vê, por exemplo, chances de Deltan Dallagnol despontar como um adversário promissor nessa disputa? Não, vejo. Se ele debater com uma pessoa que tenha 3 neurônios na cabeça, como ele tem só um, ele não vai a lugar algum. Quando eu fui candidato a prefeito pelo velho MDB de guerra lá atrás, o Lerner era um ídolo brasileiro, não era só paranaense. Eu tinha 2% nas pesquisas, o Lerner tinha 83%. Nós fomos pro debate e eu ganhei a eleição. Quando eu saí da prefeitura, eu era o prefeito mais popular do Brasil, segundo o Datafolha. E durante o governo do Estado eu tive 83% de aprovação. Eu comecei a perder minha base eleitoral quando eu apoiei o PT, quando eu defendi no Congresso a Dilma. Se vocês deram uma olhada no Congresso, tinham alguns companheiros que estiveram comigo, mas eu estive à frente daquilo tudo. Muita gente que hoje grita com voz alta estava acoelhada, escondida. Fui eu que assumi a defesa do Lula, por convicção ideológica, o que era o melhor para o Brasil. Eu era um crítico do governo da Dilma, com Joaquim Levy na Fazenda, mas eu sabia o que vinha depois com aquela ponte para o futuro, que parece que é quem dirige o Brasil hoje. Marcos Lisboa era o preceptor lá, o chefe do Haddad, que é um bom sujeito, mas está errado, teoricamente, na condução da economia do Brasil. Nós não somos um país eco para aplicar ponte para o futuro, que nada mais é
do que a teoria da dependência do Enzo Faleto. Não tem uma proposta que ajude o Brasil a crescer. É só entrega, corte das despesas igual o que o Temer fez e o Bolsonaro sustentou. Desculpa, não é Bolsonaro, né? O presidente da República era o Guedes. O Bolsonaro era uma figura, um representante, relações públicas adoidado da boçalidade toda. O Guedes foi o presidente da República e o Guedes servia a quem? Aos banqueiros, classe à qual ele pertencia. Mas para a gente fechar esse bloco de eleições, digamos assim, queria falar de um aspecto nacional dessa disputa. O senhor falou que, citou em outra resposta, que o PT parece estar querendo entregar Curitiba aí em troca de apoio em outros estados. Em outros estados parece que o apoio de Lula e de Bolsonaro vai ser decisivo aí para quem vai para o segundo turno ou para quem pode até ganhar no primeiro turno. Curitiba vai ser diferente? O senhor acredita que num peso de um apadrinhamento de Lula ou de Bolsonaro na disputa pelo lado de cá, ou por aqui na capital do Paraná essa disputa é diferente? Eu tento no Paraná abrir uma perspectiva para uma frente de interesse popular e nacionalista se organizar. Eu saí do partido, coloquei à frente de tudo isso, assumi o risco e quero ver se existe essa possibilidade ou se é a covardia absoluta de pessoas que só pensam num cargo público e a manutenção no poder, independente do que aconteça com Curitiba, com o Paraná e com o Brasil. Então, não posso te dizer o que vai acontecer. Só estou te dizendo que a prática é o critério da verdade. No meu caso, não era apenas um discurso dentro do PT. Eu transformei na minha prática, saindo do PT e deixando claro que eu não concordo com esta regressão ideológica, a regressão na soberania, a regressão no processo civilizatório, a regressão no apoio aos trabalhadores. Eu não posso dizer a você que eu admiro um governo que não mexeu na CLT, que foi destruída. Ela não foi melhorada, ela foi destruída, o direito dos trabalhadores. Eu tenho dificuldade de apoiar um governo que ajudou a vender a melhor empresa de energia elétrica do Brasil, que era a Copel, e está vendendo agora, através do BNDES, privatizando a Sanepar. Eu acho que a gente tem que deixar claro a discordância. Alguns não deixam porque pensam num carguinho aqui, numa fresta institucional para se acomodar depois. Eu não, eu entrei na política para ajudar a mudar o mundo. Requiem, eu queria falar de uma outra oportunidade, uma outra janela que parece que está se abrindo, eu diria que está entreaberta nesse momento, que seria a vaga de senador aqui pelo Paraná. TSE vai julgar aí o caso de Sérgio Moro, foi poupado pela Justiça Eleitoral do Paraná, mas lá na Justiça Nacional, na Justiça Federal, parece aí que a tendência é que ele seja cassado e que novas eleições sejam encaminhadas para o Senado aqui do Paraná. Queria saber se o senhor não se coloca como um candidato nessa disputa ou se pretende apoiar alguém, ver alguém chegando como um nome forte. Não, eu me coloco como candidato a prefeito e a possibilidade de candidato ao Senado. A minha participação no Senado foi muito produtiva para o Brasil. Eu fiz o que podia, com o conhecimento que adquiri, em favor do povo, da soberania, da melhoria da condição econômica do povo brasileiro. Empresas públicas trabalhando para o país e não sendo vendidas por pequenos grupos de pessoas que só ganham dinheiro aumentando a tarifa, diminuindo os salários e não investindo. Você veja, a França saiu da privatização, está estatizando. A Inglaterra também, Espanha, Portugal e 70 países que estão dando certo. Por que nós estamos entrando nisso? Que espécie de acordo há por trás da Frente da Esperança que eu não participei? Então, você veja, a Frente da Esperança deve ser ótima para a direita e para alguns caras da esquerda. Para mim, não. Porque eu, apesar do esforço que eu fiz para apoiar o Lula contra o liberalismo, nunca mais fui chamado para uma discussão. E provavelmente porque ele sabia que eu não concordo com nada que seja contra o Brasil. Requiem, então essa possibilidade ao Senado existe? Ela é mais forte que a prefeitura? Nesse momento elas não se comparam? Existe, mas eu não sei se o Moro vai ser cassado. Você disse se ele foi poupado ou não. Ele foi apoiado pelo Tribunal do Paraná. Quando o Deltan foi julgado aqui, o Deltan ganhou por 6-0. O Moro foi 5-2. Mas a tendência nacional é que ele seja derrubado. Não sei o que vai acontecer lá em cima.
O Moro, no começo, entusiasmou todo mundo. A mim. Quem é que levou o Moro a falar no Senado? Fui eu. Convoquei, convidei. Convocação é outra coisa. Convidei. Ele foi 2 vezes falar. Eu achava que o combate à corrupção era importante, porque ela existia e existe no Brasil. Existia na Petrobras e deve estar existindo ainda. Mas nós temos que acabar com isso. Mas eu descobri que o Moro não se interessava pela empresa brasileira. Ele estava a serviço do capital financeiro, fundamentalmente norte-americano, quebrando empresas brasileiras e destruindo centenas de milhares de empregos e trabalhadores. Veja as posições do Moro no Congresso Nacional agora, que ele não é juiz. É direita, é contra o país em tudo. Em tudo é contra os interesses populares, contra a solidariedade que deve existir no mundo. Raquel, a minha próxima pergunta era justamente nessa linha dos prejuízos causados pela Operação Lava Jato. A operação tem sido revisitada politicamente, judicialmente nesses últimos anos, em especial a partir desde o ano passado, né, muitas revisões aí de decisões lá no Supremo Tribunal Federal e também esses prejuízos da Lava Jato. Queria saber do senhor, o senhor citou muito bem aí os milhões de empregos que foram afetados. São monumentais. São monumentais. Acabaram na eleição do Bolsonaro lá atrás, na eleição do Rato aqui em Curitiba. Prejuízos fantásticos. A Lava Jato foi um instrumento de propaganda da extrema-direita. A mim, que eu sou um sujeito absolutamente sério na condução da política, eles me acusavam de ser partidário do pedágio que eu combatia. Fizeram até um jogral, eles juntos me criticando. Por quê? Eu sou sério, então não havia corrupção? Não, para tirar a visão nacionalista e progressista do processo político. Foi uma coisa terrível no país inteiro. O que aconteceu comigo aconteceu com muita gente e foi difamada impropriamente, sem nenhum crime cometido. Requião, para a gente fechar essa nossa conversa, a gente passou aí em diversas respostas por críticas a essa condução das estatais brasileiras pelo atual governo Lula. Queria saber um pouquinho, queria que o senhor fizesse aí um breve comentário para os nossos queridos amigos e amigas de Carta Capital, para onde essa condução vai nos levar e se é tempo de mudar de rota, se há condições políticas de mudar de rota, como que o senhor vê o futuro, por exemplo, da Petrobras para 2026, futuro da Petrobras nos próximos anos, não só da Petrobras, Eletrobras, enfim, as outras estatais. Não importa quem é o presidente. Foi o Lula que nomeou. Os membros do Conselho de Administração foram nomeados pelo Lula também. Eu digo a você, se nós não mexermos nessa loucura do tripé, meta de inflação, dólar flutuante e superávit primário, o Brasil está enterrado. Nós temos que alterar como o mundo altera essa proposta econômica que só existe no Brasil hoje e, ao mesmo tempo que o Banco Central está na mão dos banqueiros que aumentam o juro porque eles são os credores das aplicações da dívida pública nacional. Se a Petrobras não vier para a mão do Estado, a Petrobras já foi responsável por 80% dos investimentos no Brasil. Ela pode alavancar uma retomada do crescimento, mesmo que seja na sua área. Ela mobiliza e viabiliza centenas de pequenas empresas, navegação, usina. Ela pode mexer na economia como ela mexeu no passado. É absolutamente necessário. A Eletrobras tem que ser do Brasil. Agora, vai ver a ação que o governo entrou em relação à Eletrobras. Eu li a ação. Em determinado momento, eles dizem: nós não queremos a reestatização da Eletrobras. Estão reclamando a valorização da situação minoritária deles. É uma coisa que eu não entendo. Não entendo. Eles estão privatizando a água no Brasil inteiro. Por que privatizar a Sanepar, que é uma empresa pública de sucesso, de experiência? A Sanepar já foi consultora para o programa de saneamento do Uruguai. Nós vamos fazer lá no Uruguai. Era uma empresa que vendia tecnologia no mundo, privatizada pelo Mercadante, pelo BNDES. Quem é que propôs essa parceria público-privada? Foi o ex-marido da Dilma, que era deputado, mas quem redigiu foi o Haddad. Os PPPs, que é agora o PPI. Não tem cabimento isso. Vamos aceitar que em um local afastado do Brasil,
onde não tem a tecnologia, quadros preparados, você, de repente, contrate uma empresa para fazer o saneamento, é arrancada para a civilização. Mas vir aqui no Paraná, que é um estado avançadíssimo, privatizar água, energia elétrica, porto, estão privatizando a entrada do porto, pondo pedágio no Canal da Galeta, que é a entrada do porto de Paranaguá, privado. Então essas coisas têm que mudar. O Prates é presidente da Petrobras, foi o Lula que nomeou. E dentro desse quadro ele nomeia outra igual ao Prates, se o Prates se incomodar um pouco do ponto de vista marketológico. O Prates brigando com Alexandre Silveira, tem cabimento isso, entrando com ação contra o presidente do Conselho de Administração da Petrobras? Se eu sou presidente, tu é na rua os dois no dia seguinte. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo o meu amigo Lula perdendo poder e perdendo influência no seu próprio governo. É ruim isso. Eu queria que isso se revertesse. Eu queria o Lula com um projeto nacional, em rede nacional, dizendo o que pretende. E eu não acredito, inclusive, que uma boa parte do Congresso Nacional, a maioria, não viesse com ele, porque o Brasil precisa disso. Queria falar um pouquinho de uma análise mais global, para além dessa parte econômica. O senhor falou lá no início, né, que sempre fez críticas, mas também fez muitas defesas a algumas posturas do governo, quando achou importante fazer essas defesas. O senhor vê lados positivos na atual gestão? Como que o senhor avalia? Há pontos de destaque? Quais seriam esses? As políticas compensatórias não são ruins, mas quem é que propôs política compensatória para a manutenção do liberalismo? O FMI. É para calar a boca do povo. O povo vai comer 3 vezes por dia. O povo quer comer 3 vezes por dia e nós temos que ser a favor das políticas compensatórias quando o povo está na dificuldade que está vivendo hoje. Mas o povo quer acesso à economia. Ele quer acesso à inteligência, à cultura, à educação. O povo quer o processo civilizatório avançando. Nós estamos numa tapeação. E essa tapeação vai devolver a política brasileira a um Javier Milei, pior que o Bolsonaro. Direita direta. Porque a imprensa está toda na mão dessa gente. Teu órgão aí é um dos poucos que consegue falar. Então, nós estamos numa situação, e eu torcia para que o Lula entendesse isso, assumisse uma posição de projeto nacional moderado, à moda do Aristóteles. Ato meio, ato eficiente, sem avanços que sejam insustentáveis, sem a covardia da aliança com o capital financeiro, e a maneira do Guerreiro Ramos, abrindo espaços de discussão política, e por isso eu estou aqui conversando com você, para passar informação para a população. Só que nós estamos aqui num micro espaço. Daqui a pouco a Globo faz a propaganda da privatização para milhões de pessoas. Mas o Guerreiro dizia, abrindo espaço para discussão, o povo se politiza e no processo eleitoral, fora do comando da mídia comandada pelo capital financeiro, vai evoluir, vai modificando a estrutura de governo, a estrutura eleitoral. Era isso que eu queria, uma grande discussão. Avanços, transformação em avanço, sem radicalismo, mas com sustentabilidade. Não estou vendo isso, mas eu não deixo de participar. Senão eu não teria nem aceitado o seu convite para bater um papo. Requião, para a gente fechar mesmo, o senhor citou lá no início da nossa entrevista, sua participação é bastante relevante aí na defesa do Brasil e da América Latina em outras instâncias internacionais. Queria uma análise sua aí da política de relações exteriores brasileiras atual. Ela parece ter mudado significativamente dos últimos 4 anos, mas caminhou bem? Como que o senhor avalia o atual momento brasileiro em relação aos seus pares? Me agrada a política do Lula. Eu acho que ela não tem muita influência no mundo. Não me agrada a posição. A posição pela multipolaridade do planeta, sem o domínio absoluto do capital financeiro, sem essa globalização que é assassina dos povos mais fracos, me agrada. Eu tenho um verdadeiro horror à guerra. Eu pensava que eu vivia num século avançado, que a gente via os conflitos, a mortandade como uma coisa que aconteceu lá na selvageria primitiva. Mas agora não. As pessoas que estão morrendo em Gaza, mulheres, crianças, o Senhor nos deu essa terra, não é assim, isso é conversa mole.
solidariedade, amor, complacência. Agora, por exemplo, a questão de Israel, como é que isso vai sobreviver? Não tem maneira mais de sobreviver porque o ódio foi enraizado e a morte desses palestinos tira a possibilidade de uma tranquilidade com a formação do Estado de Israel. Só se tivéssemos uma força internacional tomando conta daquela área, estabelecendo o Estado palestino, mas uma força militar do mundo. Solidariedade, amor, simpatia. Não simpatizo com a guerra também da Ucrânia, com a Rússia. Eu entendo, querem botar bases militares na fronteira, mas matar inocente. Os responsáveis pela guerra não participam dela. Eles estão muito bem. O filho do Benayoun está nos Estados Unidos, vivendo como um príncipe. Os generais não entram na frente de batalha. Mas o povo inteiro, armado ou desarmado, vai morrendo em bombardeios e tudo. Não tem cabimento, é irracionalidade absoluta. Mas eu espero que tudo isso acabe com a unipolaridade do planeta e a gente consiga avançar de uma forma aristotélica para um mundo mais tolerável e tolerante. Só queria entender, o senhor citou que agrada, mas citou ali em determinado momento que teria pouca chance de mudanças. O que seria isso? Por quê? O que justifica? Você quer que eu aprofunde? Eu estava escapando de você. Se imagine aqueles drones e aqueles mísseis que o Irã jogou em cima de Israel, jogados no Brasil. Eles tinham tido sucesso, todos eles. Nós não temos nem força antiaérea, quanto mais antifoguete e míssil de supervelocidade, hipervelocidade, hipersônico. Nós não temos exército no Brasil para proteger as fronteiras nossas. Esse troço está virando uma piada total. Não tem tecnologia, não tem drones, não tem defesa antiaérea. Então, nós estamos vivendo uma brincadeira. É a história da dependência. Não, o Brasil não precisa de exército, entrega para os Estados Unidos. Entrega o subsolo, os minérios, o petróleo, a água, e o tio Sam cuida da gente. Não é possível, né? E é isso que eu vejo na política do PT hoje. É o Enzo Faleto com a política da dependência junto com o Fernando Henrique. No mais, eu estou aí deixando a minha visão. Não digo a você que eu esteja certo em tudo, nós podemos errar, mas estou colocando a minha opinião e tentando colaborar para transformações necessárias em Curitiba, no Paraná e no país. Perfeito, Requião. Queria te agradecer muito mais uma vez por aceitar nosso convite. Queria reforçar que portas de Carta Capital estão sempre abertas às suas contribuições, às suas visões, e seguiremos acompanhando de perto também a política paranaense, um estado tão importante aí para a nossa nação. Eu sou daqui, falo daqui do Paraná, falo aqui diretamente de Curitiba, então é bastante importante esse olhar que a Carta também tem tido para o nosso estado, que tem uma relevância e, de fato, não nos limitamos apenas à República de Curitiba, que ficou nacionalmente conhecida graças à propaganda aí da grande mídia. Nadamos contra a corrente aqui, mostrando também uma política diferente aqui no Paraná, em Carta Capital. Então, eu queria te agradecer por trazer também essa visão aqui para a gente, Requião. Getúlio, eu é que agradeço. E dá um abraço no Mino Carta. Ele me deve uma macarronada há alguns anos. Qualquer hora dessa eu vou a São Paulo e quero cobrar essa macarronada do Mino. Valeu!